Bom dia, eu sou Crisalda Silveira, apresentando um seminário sobre mias e animais na disciplina de microbiologia e parasitologia, no técnico de enfermagem veterinária, supervisionado pelo professor Everaldo. A introdução desse tema, nós podemos falar que a miíase também é conhecida como bicheira, popularmente, e o vetor, que é quem transmite essa doença, é uma mosca. Essa mosca pousa em tecidos moles ou lesões abertas e acaba deixando seus ovos nessa lesão. As larvas eclodem e então começam a se alimentar desse tecido. Qualquer animal está sujeito a essa doença, que na verdade é uma doença parasitária. Então, animais selvagens, animais domésticos e animais de criação. Esse parasitismo por larvas pode ser num período de seca muito prolongado ou num período de chuva, depende do local, depende da estação, depende da região. O importante é termos uma ideia que miíase não é o mesmo que berne. Há essa complicação leiga sobre miíase e berne, que seriam a mesma coisa. Mas, na verdade, eu estou tratando deste assunto. E há também outra mosca que pousa e seus ovos eclodem, as larvas se alimentam dos tecidos, que é a mosca que causa a doença chamada berne. A diferença é que a miíase, a mosca pousa e várias larvinhas se alimentam. Já na berne, apenas uma larva por local. Então, não fica esse aglomerado de larvas, de 200 a 300 larvas de uma vez só. A berne é uma larva por cada local. O ciclo dessa parasitose é um ciclo simples, mas ele fala sobre a mosca pousa, como dito, em ferimentos negligenciados. Animais domésticos, cachorros, gatos podem ter esses ferimentos também, assim como animais de porte maior, isso não impede. E ela pousa em tecidos moles e ferimentos, deposita os ovos, e esses ovos eles eclodem. As larvas alimentam-se desse tecido para crescer, para que possam então se desenvolver, e ainda no tecido elas adquirem um estágio de pupa e abandonam o hospedeiro. Aqui tem uma imagem do ciclo de como ocorre. A fêmea adulta pousa, ela gosta de matéria orgânica, que é como ela se alimenta, então ela procura um local que tenha tecido vivo, ou também pode ser lixo, restos mortais, restos de comida, um local onde ela possa aproveitar a matéria. E esse é o ovo dela, a larvinha depois que eclode. Ela começa a tomar forma e tamanho, de acordo com o que ela vai se alimentando. Ela se transforma nessa pulpa que parecem sementes, grãos. E aqui é uma casquinha da pulpa que abandonou a sua casa quando se tornou adulta. Esse estágio de se tornar adulta já é um estágio mais difícil de se ver nos animais, porque já é quando eles são supervisionados, porque, vejam, na supervisão, aqui nós temos a mão de uma pessoa e ela está tratando o ferimento para que não chegue ao ponto de todas essas larvas conseguirem eclodir em pulpa. Então, a ideia é de tratar esse ferimento para que ele feche sem nenhuma larva dentro. Os locais mais comuns são, como dito, feridas sem tratamento, feridas operatórias, animais que passaram pularam cerca ou também tiveram operação de castração. Se não for cuidado, pode acontecer da mosca pousar. O coto umbilical e as mães no puerpério são uma grande taxa de animais que são parasitados, principalmente em criação, em chiqueiro. E, por último, as lesões sem tratamento, que, por exemplo, essa daqui é um coto umbilical que acabou se transformando nessa lesão enorme. E se ela ficar sem tratamento, as larvas vão se alimentar do máximo que puderem e vão acabar levando esse animal a óbito ou a perda de um membro. O tratamento é feito principalmente com aerosóis.
de organofosforados e peretróides, conhecidos como mata-bicheira, larvicida ou azulão. Aqui nós temos a imagem de um deles, esse é o mais comum de se encontrar nas lojas ou casas de campo. Ele é passado a 20 centímetros da lesão, já 2 a 3 jatos, até a lesão ficar totalmente coberta. E então você tem que fazer uma retirada prévia da quantidade de larvas e depois passa esse spray, que também poderia ser líquido, pomada ou pó. Como dito, o mais comum é o spray. Ainda no tratamento, utilizam-se inseticidas para acabar com as moscas, que são o vetor principal, o problema principal que traz essa parasitose, e também para paralisar as larvas na lesão. Quando se usa um inseticida, elas são paralisadas e você consegue retirá-las para fazer uma limpeza. É necessário lavar com água oxigenada para remover as larvas com cuidado, evitar sangramento, limpeza da área perilesionada, limpeza das mãos. Proteger sempre o ferimento com uma pomada contendo óxido de zinco e inseticida. É importante evitar que mais moscas pousem em regiões próximas. A prevenção dessa doença é relativamente simples também. Você pode pulverizar o criador na sua casa, porque animais domésticos também podem ter essa parasitose. Pulveriza o ambiente para que não haja infestação de moscas, das moscas que podem ser o vetor. Não são as mesmas moscas que nós temos na cozinha doméstica e também não é a mesma da Berne. Usar repelente, usar também endosseticidas injetáveis. No caso, essas medicações, elas são dadas no animal para que ele consiga repelir a mosca quando ela pousa no seu couro. Geralmente é dada no gado, que tem um contato maior com as moscas e um maior tempo sem monitoramento. A monitoração dos animais é a melhor forma de evitar a contaminação e disseminação dessa parasitose. As referências.